Boa noite, pessoal. Muita paz, muita luz a todos. Dando sequência, então, agora nós vamos ver uma outra parte desse nosso trabalho sobre implantes extraterrestres. E na aula passada nós vimos o que vem a ser aquilo que a gente fala de chip, o que nós falamos de chip. E depois nós discutimos uma coisa muito importante, que é a própria tecnologia extraterrestre. O que é um avanço de bilhões de anos na nossa frente? A gente não tem nem noção com que tecnologia eles estão lidando. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Olha, a evolução tecnológica dos ETs é tão avançada, mas é tão avançada, mas é tão avançada, mas é tão avançada, que eles trabalham com coisa morta só. Tá? Matéria morta. Então, esse é o ponto-chave da questão. Quando nós analisamos o projeto Terra, quando eu falo para vocês que nós temos a matéria densa da superfície do planeta, depois nós vamos ter outras superfícies de matéria cada vez menos densa, tá? E aí são superfícies físicas reais, cada uma matéria de matéria menos densa. Então, quem está encarnado fica nesta superfície. Quem está morto pode ficar nesta ou nessa superfície aqui. E assim por diante, vai ascensionando, subindo para a superfície cada vez mais sutil, de matéria mais sutil ainda. Então, veja bem. Então, os ETs podem construir uma tecnologia de matéria, que nós chamamos matéria física, ou de matéria astral. Quando a gente chama de matéria astral, pode ser uma dessas matérias que está aqui, esse material que está aqui. É a mesma matéria do espírito. Por que você não vê o espírito? Porque a matéria é tão sutil, tão sutil, tão sutil que ela é imperceptível para os nossos olhos. Tá? O espírito passa para a parede aqui e tal, como se fosse uma coisa que não existisse para nós. Então, aqui existe toda uma cidade, toda uma civilização, milhões de pessoas habitando cidades astrais. Uma sociedade funcionando como essa aqui, tá? A maior parte das pessoas que morrem nem nota a diferença que morreu. Parece que ele mudou só de cidade. Vocês sabiam disso? Que para a maior parte das pessoas que morrem, elas não notam a diferença que morreram, como se elas tivessem mudado de uma cidade para outra. Porque a gente não coloca muita diferença tecnológica nem científica de um estado de uma pessoa que morre aqui para depois da morte. Então as cidades que estão aqui no penumbral, elas são muito parecidas com a arquitetura, com as coisas daqui em alguns aspectos, tá? Para acostumar. Quando ela começa a ascensionar, aí sim você vai ter um universo completamente diferente do que você imaginou. Mas logo após a morte, a sociedade que ela vai viver aqui, às vezes o próprio umbral que ela vai habitar, é muito, muito parecido. Muito parecido. Tá? Muito bem, então, existe uma tecnologia dos ETs feita de matéria física, feita dessa matéria aqui, ó, e outras feitas da mesma matéria que é usada no espírito. Então, nós temos que diferenciar. Então, eu vou desenhar em branco um corpo de matéria. Ok? Isso aqui é matéria física. Ok? E vou desenhar na cor azul um espírito. Então, isso aqui é matéria espiritual. Ok? Então, se o espírito usa uma roupa, se ele usa uma roupa, essa roupa é feita de matéria astral. Se ele usa um carro, se ele usa uma nave, certo? O busão lá do astral, os prédios onde ele mora lá, tudo é feito de matéria espiritual, matéria astral. Ok? Então, todos os equipamentos eletrônicos lá do mundo astral é feito de matéria astral. Todos os circuitos eletrônicos de matéria astral. Então, se um espírito ou um extraterrestre chegar com um aparelhinho
desse aqui, feito de matéria astral, e chegar aqui e implantar no seu pescoço ou implantar na sua cabeça, ninguém vai ver nem perceber. A não ser um vidente, que vê matéria astral. O vidente, ele tanto vê essa matéria quanto vê essa. Essa é a diferença do vidente. Então, o vidente, ele pode olhar para você e ver essas coisas penduradas em você. De cor azul, de matéria espiritual. Então, isso é um implante de matéria astral. Porque toda a tecnologia aqui em cima é feita de matéria astral. É feita com o material que está aqui. Tá ok? Então, isso é a grande diferença que vocês têm que ter. Então, veja bem. Então, em muitos casos, tanto os espíritos, seus guias espirituais, quanto seres extraterrestres, podem tirar você do corpo à noite. O que é tirar você do corpo à noite? Ele tira você do corpo, tá? Leva no plano astral, e lá no plano astral ele pega uma tecnologia dele e implanta aqui. Ou implanta aqui na sua cabeça, ou implanta aqui no seu peito, em alguma área. Certo? Muito bem. Então, eu vou tentar explicar para vocês os tipos de implante que o plano espiritual costuma usar nas pessoas. Né? Deixa eu apagar aqui. Tá? Vamos supor o que vem a ser um médium. Um médium. O médium geralmente é um cara totalmente mudado com a tecnologia astral. Eu fui totalmente mexido na minha vida toda com esse treco aí. Tá? Então, geralmente um médium, dependendo do que tipo de trabalho ele vai fazer, vamos supor se for um médium de cura. Vocês que gostam de fazer reiki, gostam de fazer energização, dar passes de cura, certo? E vocês fazem isso constantemente. Você faz disso parte de seu trabalho, da sua vida. Então, os espíritos costumam fazer o seguinte. Eles chegam aqui em suas mãos, em seu pulso, e instalam um bracelete. Né? E é bem grande esse bracelete, nas duas mãos. Então, funciona assim. Vamos supor que sem o bracelete, você fazia assim numa pessoa, você dava uma carga de 10. É o seu potencial. Com esse bracelete, a hora que você faz assim, a sua carga vai para 1000. Vocês entenderam? Tá? Então, todo médium é mudado. Todo médium é alterado eletronicamente, falando. Certo? Mas ninguém vê. Por exemplo, lá fui eu e o Gilson assistir o Gasparetto fazer pintura mediúnica ao vivo. Tá? Nunca o Gasparetto contou segredo. Mas aí nós matamos a charada. Tá? O espírito não incorpora o Gasparetto e pinta. Não. Eu vou explicar para vocês. Está aqui o Gasparetto. Geralmente ao lado, numa parte mais alta aqui, vem uma equipe com uma tecnologia. Eles trazem uma máquina, tá? Fica 2 ou 3 caras operando essa máquina aqui. Tá? Dessa máquina, tá? Presta atenção. Os caras chegam no Gasparetto e vestem uma luva até aqui, ó. A luva vem até aqui. É uma luva que os caras enfiam aqui. Até aqui. O braço do Gasparetto, tá? Então imagine que isso aqui seja a luva. Dessa luva sai milhares, mas muitos fiozinhos, muitas coisas que vai para essa máquina. Isso dos 2 braços dele. Sai um monte de fluxo de, tá? Muito bem. Aí o pintor chega aqui, o Toulouse-Lautrec, o Renoir, o Rembrandt, e fala assim, olha, eu quero pintar esse quadro que já traz o pendrive. Ele já traz o pendrive. Tá?
E já passa para o técnico aqui. Então o técnico para o computador e na tela dele já aparece o quadro prontinho aqui, correndo no ar que é pintar. Tá? Aí o Gasparito está em transe lá. Porque o Gasparito, além de ele ter, presta atenção, o equipamento na mão, ele tem o equipamento aqui no pescoço, ó, nessa parte de trás aqui do pescoço. Que é uma parte do plotter que vai na máquina também. E aqui o Gasparito pode incorporar também. Ele pode incorporar, falar, dar mensagem. Tá? E esse aporte é feito por um equipamento que é acoplado aqui. Esse equipamento acoplado aqui faz com que o espírito assuma o controle de todo o corpo da voz para baixo. Pode andar, mexer e tal. Então, o Gasparito entra no trânsito. O Gasparito pode até... Aqui está o pintor. O pintor falar, conversar com as pessoas. Daqui a pouco foca de novo. Peraí, não fica nervosa, não, né? Então, aí o que acontece, né? O cara simplesmente dá um print. E o Gasparito começa. Então, todo esse equipamento aqui, o Gasparito passa a ser um plotter. Ele é simplesmente um plotter de alta tecnologia. Então ele espreme tinta com a mão, vai fazendo. Ele não precisa nem olhar, ele nem olha, o Gasparito, nem olha. O Gasparito, eu vou explicar como é que ele faz a coisa. Quando você acha que é um absurdo, é muito absurdo. Então, ele pega um quadro, ele põe na mesa, certo? Aí ele fica em pose assim, ele faz assim, não enxerga, você vê que ele está com os olhos fechados, ele vira a cara assim, aí ele espreme as tintas, aqueles tubinhos de tinta, creon, sabe? Né? Creon não é pastel, então, acrílico, tal, ele espreme. E faz assim com a mão, e vai, e começa. Você fala, puta, vai sair uma lameca do cacete. Meu, a hora que você vê, começa a sair um Rembrandt, um Renoir, com aquela beleza, com aquela sutileza, e ele pinta de ponta cabeça. Ele não pinta de frente para ele. O quadro está de ponta cabeça. Quando ele vira o quadro, você entende. A hora que você está achando que é truque, ele bota dois quadros, um aqui e outro aqui, e espreme as tintas, ele vai com as duas mãos assim, ó. Ele pinta um Toulouse-Lautrec desse lado e um Rembrandt desse lado aqui. Mas tudo é 3 minutos. Os quadros não passam de 3 minutos de tempo de pintura. Aí o cara fala, porra, não é possível um negócio desse. Saca? Né? Aí a hora que você está duvidando mesmo, ele simplesmente pega o quadro, joga embaixo da mesa, deita sobre a mesa assim, e com os pés ele espreme os tubos de tinta e vai. Com os pés, e sai um puta quadro fodido também. Aí eu pergunto, como é que é possível isso ser feito? Com isso. Tá? E quando nós organizamos um congresso na Unicamp em 85, Interação Mente, Espírito e Matéria, 83 acho que foi, eu levei o Gasparito na Unicamp fazer pintura mediúnica, na frente de todos os cientistas. E tinha na época a Unicamp o departamento de artes, né? Onde tinha o departamento de toda essa arte de artes de pintura e tal. E foi um dos grandes professores do pessoal lá. O cara ficou na frente olhando o Gasparito se pintar. Ele ficou louco. Falou, nunca vi uma coisa dessa na minha vida. De duas umas. Tá? De duas umas. Ou realmente ele é um puta do médium pintando os pintores, ou dos maiores gênios da pintura que já apareceu nos últimos tempos. Você tem que ter essas duas opções. Porque eu nunca vi ninguém fazer uma coisa tão maravilhosa em tão curto espaço de tempo. Se eu fosse fazer isso, eu tenho que pegar uma cor, passar, depois esperar secar, passar outra para não borrar. Não faria tudo o que o cara está fazendo aí. Demoraria uns 10 dias para pintar um quadro. Para mim tá bom aqui, Ju. Entendeu? Sabe o que é? É a cor dessa camisa aqui, você está entendendo? É a cor dessa camisa. Deixa eu dar um zoom mais na câmera aqui. Né? Porque tem que ficar mais em cima de mim. Vocês têm que entender que eles não gostam de camisa branca.
as lentes e o CCD tem um sensor óptico lá que controla o zoom. Ele não gosta de cor branca, ele se confunde quando a cor está muito branca. Tá? Por isso que a gente tem que usar umas camisas, às vezes, com cor diferente, para a câmera poder focar melhor. Então, vocês entenderam que todo médium, todo paranormal, um médium de incorporação, por exemplo, né, eu vou mostrar como é que ocorre certos tipos de incorporação. Né, vocês podem até achar que o espírito vem e entra dentro de mim. Certo? Você achava, mas na maior parte das vezes não funciona assim. Vocês já viram falar, quando vocês já forem em algum centro espírita, que tem dois médiums, um médium incorporado por um espírito, orientando outro médium, outro espírito. Então, esse espírito fala assim, para outro espírito, o médium incorporado do espírito, olha lá, que geralmente a mesa é cheia de gente, tá? Então tem um médico que recebe só encosto, só espírito perturbador, só, sabe? Para doutrinar, para ser doutrinado. E o outro médium é o cara que vai controlar essa coisa, porque o médium não tem controle. Então geralmente ele fala assim, né? O médium, e aí, vai lá, rapaz, pega você, ei, entra no aparelho aí. Ele está falando para um espírito, entrar no aparelho. Ele fala exatamente isso, entra no aparelho. E quando ele entra, o espírito entra no aparelho, o médium... E aí, a hora que ele começa a falar, ele não pode mexer braço, ele não mexe absolutamente no médium. Ele fala assim, eu estou totalmente preso, eu estou amarrado aqui, eu não queria vir aqui, eu não sei o que tem, aquele que só fica dando escândalo, né? Mas ele está amarrado, ele está preso. Ele não consegue mexer o médium, ele está amarrado. Então como é que isso funciona? Vou explicar para vocês. Tudo é tecnologia, nada é magia. No mundo espiritual, tá? Entendeu? Então veja bem, eu vou mostrar para vocês. Vamos por aqui está o médium, tá? E o médium tem acoplado nele um aparelho, é uma caixa. Não é tão grande assim, estou exagerando, mas é uma caixa que fica aqui presa aqui, tá? Bom, aí do lado chega o cara, traz o equipamento todo, o pessoal traz uma caixa grande assim, ó. Tá? Dessa caixa aqui, desse lado aqui, tem um painel de controle, fica um cara, que é um ou dois, às vezes fica aqui. E aqui é uma caixa. Dessa caixa aqui, saem uns fios que conectam no médium aqui. Ok? Por isso que ele tira e desliga, pluga, leva a marca, acabou a sessão, despluga, vai embora. Sacou? Né? Aí, quando começa a sessão, lá vem o espírito, certo? Às vezes um grupo de espíritos traz ele segurando, meio amarrado, mesmo que ele ia dar escândalo, ia fazer merda ali. É tipo bandido que ia quebrar tudo, sabe? E lá os caras têm tecnologia de travam o negro magneticamente, tipo de... Né, e não se mexe. Aí coloca o cara no aparelho, fala, entra no aparelho, é isso aqui o aparelho. Ele entra lá dentro. Quando ele entra lá dentro, né, tudo sinal, aí o cara nesse controle aqui libera. Se ele quiser liberar o movimento do braço, ele libera. Se ele liberar o movimento da perna, ele libera. Se não, ele só libera a voz. Só o que o cara vai falar. Aí o médico dá um transe aqui, ó, com o cara ali, e o cara começa a falar. Só usa a corda vocal. Esse cara que libera, se ele quiser sair andando, ele sai. Né? Você está entendendo? Tá? Mas aí, quando o espírito é muito bonzinho, muito amoroso, tá? O guia desse cara vai trabalhar, então a gente faz assim. Tá? Deixa eu explicar. Aqui está o médium. Eu tenho aqui. Aí o espírito vai vir aqui e o espírito quer me usar. Tá? O ET, por exemplo, quer me usar. Certo? Ele pode ter um pequeno aparelhinho acoplado nele, pode ter nas costas dele, pode ter acoplado, se ele quiser. Aí, Wi-Fi isso aqui, tá? Sabe o que é Wi-Fi? Acopla o Wi-Fi? Agora vocês estão na moda, vocês sabem o que é o Wi-Fi. Antigamente, há 20, 30 anos, ninguém sabia o que era o Wi-Fi, tá? Então, Wi-Fi, o cara concentra, ele conecta ele. Aí, de longe, ele pode estar 1 metro do cara, ele... O Clarlin nunca entra dentro de mim. O Clarlin fica mais ou menos uns 30, 40 centímetros na minha frente, sentado.
e domina totalmente o meu corpo. Tá? Porque ele usa esse tipo de tecnologia. Todos esses aparelhos já implantaram em mim. Tá, eu tenho caixas, eu tenho coisas aqui. Então eles só conectam. Só chega, conecta, tá? E conexão não é pegar cabo e enfiar cabo, porque hoje é tudo Wi-Fi. Né? Tudo moderno. Tá? E aí ele simplesmente corta a ação da minha mente e o meu corpo passa a ser controlado por ele. Ele anda, tal, fala, tudo. Então, nem a minha fala eu controlo mais, entendeu? Então, eu só fico... Ele pode me apagar, fazer eu dormir, ou pode me deixar só observando e aprendendo também. Eu não tenho ação nenhuma, eu não controlo mais nada. Não controlo o que eu vou falar, não controlo minha mão, meu corpo. Eu só fico observando e vendo o que ele está fazendo. Eu empresto o corpo, pode usar à vontade. É assim que o médium funciona. Então, isso são implantes. Vocês estão pensando que implante é só aquelas porcariazinhas que você coloca lá, saca? Não, tem tecnologia para tudo no astral. Não existe médium sem tecnologia. Tá? Por isso, o médium, a nível de equipamento que eles acoplam aqui e acoplam no cérebro, pode ser vidente, pode ser... Tem médium que só escuta, tem médium que não vê. Entendeu? Ele só é clareaudiente, ele não vê nada. Certo? O quente mesmo é o cara que vê. O cara que vê é top. Porque a visão é tudo. Né? Imagina ser um cego de nascença e só escuta, não vê. É uma desgraça. Né? Por mais que você escute, né, é uma desgraça. Mas então o vidente é o cara que está top. Porque é o cara que sabe das coisas. Ele não se engana, entendeu? Né? Não, pode abrir. Tudo pode abrir. Nem todo mundo é médium desde que nasce. Você está entendendo? Se você vê bem certas manifestações do médium, ele não via todo o tempo. Você vê o Divaldo, de vez em quando ele via o espírito, quando era criança. Não era toda vez, 24 horas por dia. Não é que nem aquele molequinho do filme lá, como é que chama? Você vê, como é que perguntou para ele? Hã? Você sentido, você sentido. Mas quando você vê espírito? Todo o tempo. Tem cara que é aberto 24 horas. Ele não consegue fechar a terceira visão. Tá? Então, o tempo todo, onde ele está andando, ele está vendo, interagindo com o plano espiritual. Tá? Então, esse é um indivíduo que foi realmente aberto 100%. Ele não se engana, ele não vê vulto, ele vê uma pessoa, perfeito. O médium 100% aberto de visão, ele não sabe quem é gente e quem é espírito. É muito difícil para ele diferenciar. Tá? Ele não nota a diferença. Por exemplo, ele só vai notar, ele vai ficar meio desconfiado se parece um cara de turbante aqui, sabe? Um cara estranho, esquisito. Né? E na minha sala aqui, por exemplo, aparece gente aqui, eu sei quem é daqui, quem não é, né? Quem eu convidei, quem eu não convidei. Mas quando você entra no salão público, você vai saber o que é o quê. Você não sabe quem está vivo e quem está morto. A Dona Lourdes era assim. A Dona Lourdes é uma médica que dirige o Centro Espírita do Irmão, agora ela já morreu, né? Nem ela entrou na igreja. Ela foi primeira semana, ela veio da roça e foi trabalhar de faxineira no Colégio São José, aqui em Limeira. É um colégio só de freira. E dentro do Colégio São José tem uma capela, tá? Tem uma capela que uma vez por semana o padre da paróquia, que ficava bem na frente, fica bem na frente da paróquia central de Limeira, fica na frente desse colégio. Ele ia lá rezar uma missa para as freiras. Né? E para os funcionários da coisa lá. Então, primeiro dia, né? Todo mundo, funcionário, vão tudo lá, missa das 4 da tarde, vão lá, o padre vai rezar a missa para todo mundo. Aí ela entra na igrejinha lá no fundo e senta. 2, 3 freiras do lado dela, ela senta lá na cadeira. E ela olha lá no palco, ela vê 3 padres. 3 padres. Ela cutuca, irmã. O padre da paróquia é muito conhecido da cidade, ela sabia quem era, porque ela também ia na missa. Quem que é aqueles 2 padres que estão junto do padre Arlindo? Só tem o padre Arlindo em cima, não tem outro padre. Onde você viu? E ela já me inchava assim, porque ela sabia que só ela estava vendo. Ela estava acostumada com isso, sabe?
E ela estava sentada no corredor, e as duas freiras aqui. E ela olhando os três padres, né? O padre rezando a missa, outros do lado. Ela fala assim, de repente um dos padres desce, vem no corredor, chega perto dela, né? Faz assim para ela, assim, né? Ela toda encolhida, assim. Mulher analfabeta, vinha da roça. Eu pergunto, quem estava mais próximo de Deus? Ali. Aquelas pessoas, o padre que estava rezando a missa, as freiras que estavam lá enclausuradas, querendo teia de areia na perereca, ah? Ou aquela simples mulher do campo, tal, totalmente analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas o nível de interação que ela tinha com o plano superior era algo inimaginável. Por isso que eu falo, qual que é o valor da cultura? Qual que é o valor da adoração? Qual que é o valor de ficar rezando 24 horas por dia? Não leva ninguém a nada. Então eu tiro como exemplo isso, sabe? O que aquela mulher, que nível de consciência ela tinha com relação ao plano superior, ao plano invisível? Ah? Você está entendendo? Então isso que eu falo, às vezes o padre está rezando, se achando o máximo lá, e não é nada, ele não está vendo as coisas que estão ao lado dele acontecendo. Você está me entendendo? Então, por isso é importante a gente entender que às vezes pessoas muito humildes, simples, vou contar uma história verdadeira para vocês. Verdadeira. Eu tinha um espaço em São Paulo, lá no Brooklyn, tá? Quem conhece São Paulo é o Brooklyn novo, inclusive, é perto do Ibirapuera, do Shopping Ibirapuera, do lado de lá. E toda tarde eu saía para tomar café, comprar pão numa padaria que ficava 3 quarteirões da onde eu tinha o espaço em São Paulo. E o Paulinho, meus amigos, sempre estavam lá comigo, passava o dia lá, ficava, né? E um dia à tarde foi eu e o Paulinho comprar pão na padaria. Quando eu chego na padaria, imagine essas moradoras de rua, tá? Completamente maloqueira, né? Com uma cerveja no balcão, e né, colocou, você fala, eu não vou dar para você não me enche o saco que eu não vou dar cerveja para mim, eu que paguei, eu que vou tomar, falando sozinha, gritando. Eu, Paulinho, essa louca tá falando lá. Eu falei, calma, não é louca não. Tem 2 caras do lado dela enchendo o saco dela querendo tomar cerveja. E ela tá vendo. Ela tá vendo e tá brigando com os caras. E ela é louca. Tudo suja, sabe? Aquela maloqueira, não, vou dar cerveja pra você, quiser que você compre. Outra cerveja pra você. Onde você viu? Eu paguei, eu vou tomar. Não vou dar pra você não. E todo mundo ali da padaria, completamente louca a mulher, né? Eu era o único que não achei que ela era louca. A gente cheguei devagar assim, olhei e tal, olhei para os 2 espíritos. 2 espíritos maloqueiros também, viu? Os 2 espíritos estavam ali completamente em encosto dela. Mas, para você ver a realidade, como a realidade é completamente diferente para as pessoas, né? E é uma experiência muito louca. Então, a maior parte dos implantes, às vezes não é um implantezinho lá no centro, pequenininho, microchip, sabe? Tem coisas muito grandes, muito gritantes que o médium vê. No caso do Gaspareto, a luz já até aqui, isso aí tu sabe, entendeu? Os caras da máquina operando a máquina. E se você bobear, os caras vão para você. Quando ele percebe que você vê, né? Que tá rolando. Imagine eu e o Gilson num congresso internacional de ufologia, abertura, puta cerimônia, música New Age e tal. Os Greyzinhos andavam no corredor assim, passava perto de nós, fazia assim, ó. Quando ele andava. Porra. Eu falava assim, e os negros discutindo se tem escovador, se não tem escovador. Olha o nível, cara. Quando você não tem uma visão espiritual da coisa, a coisa se torna completamente absurda. Completamente absurda. Por isso que eu falo. Imagine se o padre que estava lá estivesse vendo os espíritos ali. Se as freiras estivessem vendo os espíritos. Tudo seria muito diferente. Tudo seria diferente. Né?
os grandes mistérios da igreja cairiam por terra. Durante toda a Idade Média também. Cairiam por terra, né? E eu quero que vocês entendam que o plano astral trabalha com muita ciência e muita tecnologia. Sempre. Isso desde a época de Jesus. Jesus não andava sozinho. Jesus andava com equipamento, material e tudo acontecendo ao lado dele, né? Quando ele fazia os milagres, não era ele que fazia. Era a equipe que estava em volta. Que operava uma tecnologia avançada que fazia as curas. Jesus não fazia nada. As pessoas não têm poder. O médium não tem poder. Por exemplo, eu não tenho poder absolutamente nenhum. Nenhum. Ai, mas você curou. Eu não curei ninguém. Nós simplesmente encaminhamos o pedido para a equipe lá que e faz a coisa. Entendeu? Você acha que eu vou falar para você que eu fiz? Eu não fiz nada, eu não faço nada. A gente só é um pouco consciente das coisas que acontecem. Todas as vezes que o nosso mestre Quan, o mestre Shanli vinha, incorporado através do Gilson, tudo, né? Nem eu. A primeira coisa que ele sempre falava para nós é a seguinte: vós estão protegidos e iluminados. Né? Então, o plano espiritual nos protegia muito e também nos orientava, mostrava coisas, né? Tirava eu do corpo, levava a fazer as coisas no plano astral, nas cidades astrais, aprendia um monte de coisa. Até depois de um tempo que eu ia sozinho, depois eu já sabia ir sozinho, né? Chegava na portaria da cidade astral, as moeradas até tudo me conhecia. Eu já nem precisava chegar lá, eu estou encarnado lá embaixo, eu sou lá, eu falo, oh, lá, tudo bem, só que eles me chamam lá, isso aí é outra coisa. Né? Aquele cara chato lá do Brasil. Que eu tenho muita ligação com o Oriente também, então eu vou muito para as cidades astrais orientais, né? Eu vou fuçar as coisas lá, xaropão brasileiro, tá? Né? Então, eu sempre pedia para o plano espiritual, sempre pedia para eles dar mais abertura, né? Ou seja, deixar eu fazer mais coisas. Ele falava, não, o que a lei permite é isso. Eu teria um potencial para fazer 1 milhão de vezes mais coisas que eu faço hoje. Mas os negros tesoura. Tá? Não, o que é só isso. A humanidade não precisa mais disso. É isso só. Você vai até aí. Por isso os grandes médiuns também tinham capacidade, o Divaldo tinha capacidade para virar isso aqui de ponta cabeça. O plano astral não permite. Né? O Divaldo tem a capacidade para convencer quem ele quiser sobre vida após a morte. Quem ele quiser. Qualquer cientista para encher o saco dele lá, na hora ele convence o cara. Lembra aquele textinho que eu mandei para vocês da palestra dele, dos dois psicólogos que foram lá, psiquiatras, que não acreditava porra de vida após a morte, ele entortou o cara na hora. Ai. Né? Que o filho dele tinha se suicidado. E ele sabia de tudo. Seu filho se suicidou, né? Por tua causa. Aí que fica ele com mais puto da vida ainda. Que o cara não acreditava em vida após a morte, né? Não acreditava em porra nenhuma. Né? E ele foi lá com a mulher dele, que a mulher dele arrastou ele lá. O cara é psiquiatra, né? E primeiro foi a mulher dele, numa sessão na semana, e ele falou umas coisas que o filho estava lá, que a mãe, que a avó do menino estava junto com ele ali. E ela ficou totalmente convencida. Aí, na semana seguinte, vai o marido. O marido já chega, assim, na hora de ser atendido, né? Os dois, o casal, vai lá, ele já fala assim pro Divaldo, olha, eu conheço esse tipo de gente que nem você, né? Essas pessoas charlatãs que enganam as pessoas. O Divaldo, muito simples, que ele era muito, né? Fala assim, poxa, eu agradeço, né? Que você acha que eu sou isso, né? Porque, na verdade, não existe nada de vida após a morte. As pessoas só, porque Jung dizia, porque faz a teoria do inconsciente. Ele começou a encher dos caras. O Divaldo deu risada. Né? Você acha isso, né? Pena que eu não concordo com você. E como você poderia me provar, então, que existe vida após a morte? Fala, você não veio aqui por causa do teu filho? Né? O teu filho está aqui.
do nosso lado aqui, está ouvindo tudo o que você está falando. E a avó dele também está com ele aqui do lado. A avó dele era a mãe da mulher, tá? Que já tinha morrido. Ah, mas eu não acredito em nada disso, não. Ah, tá. Eu já te vi alguma vez na vida? Ele falou, não, nunca me viu. Então como é que eu sei, né, que o teu filho se suicidou e você é culpado do seu filho suicidar? Ele está gritando aqui, ele está chorando aqui o tempo todo, dizendo que vocês me mataram, vocês me assassinaram. Ele entrou no meu velho e já ficou. Mas como assim? Ele falou, olha, o teu filho contou para mim toda a história. Né? O teu filho tinha 15 anos de idade. E ele desejava, o que desejava? Ele sentiu um chamado muito forte dentro dele para ser padre. Para ser padre. E quando ele chegou, né, na casa dele, né, depois de um feriado de Páscoa, inclusive, que ele fez toda aquela, né, Eucaristia da igreja, todos aqueles cultos que ele frequentava muito a igreja, ele veio com toda a intenção de se matricular no seminário, que era a descoberta da vida dele. Né? E esse psiquiatra, que era o pai, falou, jamais eu vou permitir que um filho meu faça isso, porque os padres é uma fuga, são todos homossexuais, porque eles fogem da sua sexualidade, se engranam nisso aqui, todo aquele discurso da psicologia, da psiquiatria moderna, dessa visão, né? E o filho não era nada assim, e o filho ficou tão angustiado, tão triste com aquela doença do pai, para não deixar ele, né? E aí ele perguntou, e o pai falou assim, essa bobagem de espiritualidade, de religião, não existe vida após a morte, não existe céu, isso é tudo uma bobagem, você vai perder seu tempo, porque não existe nada depois da morte. Diz que o filho ficou tão angustiado, entrou no quarto, pegou a arma do pai dele e deu um tiro na cabeça. E o Divaldo falando tudo isso para ele, esse seu filho ficou todo angustiado com essa história, né? Foi lá, entrou no quarto, pegou uma arma e se suicidou. A sua arma que estava na gaveta, que você mantinha guardada lá na escrivaninha. Puta, como é que você sabe? Como é que o cara sabia disso tudo? Como é que você soube disso tudo? Nunca tive antes. Seu filho daqui. Puta, o homem começou a entrar em parafuso. Então, você está entendendo? Então, o plano astral não pode materializar o filho do cara ali na frente para convencer esse merda, que eu chamo de pseudocientista, né? São os pseudocientistas que eu chamo que a ciência, em muitos casos, ela é burra. Ela era intelectualmente burra. Por que eu chamo de intelectualmente burra? Porque tem toda uma verborreia, toda um termo sofisticadíssimo para falar uma bobagem extrema. Tá? Então, quando cai na mão desses médiuns verdadeiros, bom pra cacete, o problema é que tem muito médium ruim e tem gente ruim também, mal intencionada. Mas quando cai na frente de um cara bom, que realmente está vendo do outro lado e fazendo essa ponte, detona qualquer um. Qualquer cientista sai de lá com o rabo entre as pernas. Entendeu? Por isso eu estava assistindo esses dias aí atrás da televisão, tem um programa na CNN chamado CNN Tonight, tem duas mocinhas lindas e o Karnal, sabe? E eles estavam discutindo num dia exatamente experiência de quase morte. Sabe? E o outro, esse Ponte, né, o professor da Unicamp, né, é totalmente ateu e não acredita em vida após a morte. Então, para ele, essa experiência era uma bobagem. Né? Era tudo coisa da mente, tal, esquizofrenia e tal. Mas o fato não era real e não podia ser real. Aí ele explicava como as pessoas têm uma esperança de que existe vida após a morte, e aí projeta quando está. Mas que isso não é realidade. Tem que botar esse cara na frente de um nego desse, de um Divaldo. O Chico já morreu, mas bota na frente do Divaldo. Bota em torte esse cara, torce em 2 dias. 30 segundos. Né? Igual ele fez com o padre, né? Lembra do padre? Né? O Divaldo tinha uns 14, 15 anos de idade, foi que estava confessando, né? Estava lá no confessionário confessando. Ele falou, padre, o quê? Ó, tem uma mulher em pé aqui. O senhor está esperando alguém aqui? Não, está falando que é sua mãe. É a mãe do padre. Mas como que é essa mulher? Aí ele começou a descrever, ela é assim, tá com um vestido assim. Ele fala, puta que pariu, é minha mãe mesmo. Ele se convencia. E o padre ficava curioso para saber, o que ela está falando? O que ela está falando? Ele disse, padre, ela está falando para o senhor falar para mim a verdade.
Que o senhor sabe a verdade. O senhor tem que falar para mim a verdade. Ele falou, meu Deus do céu. Porque o Chico, nesse dia, ele foi falar com o padre que ele ia num centro espírita, kardecista. Que ele ia frequentar um centro espírita, né? E ele era muito católico. E o padre nem pensar, centro espírita é coisa do demônio, coisa disso, daquilo. E quando estava falando isso para o moleque, a mãe dele apareceu. Falou assim, você fala a verdade para o moleque. Quando ela enfiou, a mãe dele baixou a cabeça e falou, você pode ir então, vai lá, assim, estuda, aprende lá, mas depois você vem me contar. Esse que é o engraçado é esse, o cara está, ou seja, amarrado por uma doutrina, mas a curiosidade é maior. Vou contar uma história para vocês. Pouso Alegre. O padre da Catedral Central de Pouso Alegre não perdia uma palestra minha quando eu ia em Pouso Alegre fazer palestra. Quantas vezes terminou a palestra e foi comer pizza com a gente e sempre perguntava, professor, como é que está minha aura? Como é que está minha aura? Estou falando sério para vocês. Pode perguntar para a Arielle, que estava sempre junto com a gente. O padre é uma figura. Né? Tinha, quando eu morava em Campinas, no Castelo, a antiga rodoviária de Campinas, ela ficava na Andrade de Neves ali, né? O prédio, acho que até hoje, eu não sei se mexeram naquele prédio ainda. E do lado ali, de um quarteirão da rodoviária, tinha uma igreja bem grande, uma catedral bonita e tal. E ali tinha um padre, né? É um padre canadense, né? Com língua francesa, falava francês, inglês e português, que estava aqui no Brasil há um tempo. Olha, esse cara ficou mais de 5 anos frequentando o meu espaço no castelo. Ele fez curso de projeção astral, participava de todas as reuniões mediúnicas que eu fazia. Ele chegava às 5 horas da tarde em casa para ajudar nós a fazer a sopa, para de noite todo mundo depois da reunião tomar sopa. Uma figura de padre. Uma figura de padre. Certo? Ele colocou yoga na igreja dele, a paróquia dele lá, para as mulheradas, para o pessoal da comunidade fazer yoga. Era um cabeça. O pessoal brincava com ele, falou, padre, mas o senhor pode fazer essas coisas? Eu falava assim, meu filho, cumpra a minha missão lá, mas a minha busca pessoal é outra história. Estou aqui, não quero nem saber. Esse era um padre inteligente, um cara que não estava preso à sua doutrina. Ele não estava preso à sua doutrina. Interessante também que na frente da minha casa, no castelo, tinha um espaço, tinha uma mansão, uma casa muito bonita, né? Uma mansão mesmo, em comparação à minha, né? O meu espacinho que eu tinha ali. E tinha uns pastores da Igreja Batista americanos. Eles que moravam ali naquela casa. E você sabe que a Igreja Batista americana, eles têm muito dinheiro e eles estudam pra caramba. Um dia, 3 horas da tarde, tocou a minha campainha, era o pastor ali da frente e o intérprete. Perguntou para mim, né, o que eu fazia ali, o que era, porque ele estava muito interessado em saber o que eu fazia, que ele tinha ouvido falar muito de mim, das coisas assim, se ele podia conversar um pouco com ele. Falei, claro, tal, não estava fazendo muito nada aquele dia, entramos, sentamos, vamos tomar chá, tal. Cara, ele passou a tarde inteira ali conversando comigo, fazendo 1000 perguntas sobre o meu trabalho, meu espaço, porque ele queria aprender, ele gostava muito de aprender, tal, as outras religiões, as outras coisas. Maior respeito. Você tem que ver, maior respeito. Isso são pessoas inteligentes. Não são pessoas, que eu digo assim, formatado pela sua doutrina. Tá? Formatado pela sua doutrina. Então, a espiritualidade, quando você começa a penetrar a fundo nela, muitos mistérios são revelados para você. São super revelados, né? Esses médiuns famosos, muito bons, eles são sempre auxiliados, né, de uma forma muito avançada. Às vezes eles não tinham muita autorização para falar o que eles viam, sabe? Porque as pessoas daquela época não entendiam nem de tecnologia, né? Você está entendendo? Como é que eu falar uma coisa que não estava no universo? Né? A tecnologia que é tão avançada em relação à nossa. Vocês estão me entendendo? Em relação à nossa. Então como é que você vai? Né?
Então, por isso, às vezes eu tento explicar alguma coisa, chegar a alguma coisa, assim, para as pessoas poderem entender, né, melhor. Então, veja bem, quando um médium, né, vai fazer um trabalho, ele tem um guia espiritual. O que é o guia espiritual? O guia espiritual é uma entidade que vai trabalhar sempre com ele. Então, para trabalhar sempre, essas frequências precisam ser ajustadas. Tá ok? As frequências precisam, senão o cara dá aqueles trancos, distorce, não acopla direito, está entendendo? Então, por isso eles precisam desses aparelhos. Quando não tem aparelho, dá essas crises aí. O cara não acopla direito, o médico fica retorcendo, não controla a mediunidade. Às vezes até epilepsia, aqueles ataques epiléticos. É tudo médium sem equipamento. O médium sem equipamento dá essas crises. Porque fica incompatível o campo de vibração, trava o cara trava o cérebro do cara, ele não controla mal o corpo, dá esses ataques epiléticos. Todo epilético, se levar ele num centro espírita, ele vira um médium excelente e não tem mais epilepsia. Tá? Todos. Vamos responder pergunta, Ju? Professor, em apometria fala-se muito em implantes feitos pelos magos negros. Até que ponto isso tem algum fundamento? Nenhum. Não tem nenhum fundamento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O plano espiritual, é isso que as pessoas não entendem. Elas criam aqui uma visão dual do mundo, do bem e do mal. Certo? Então elas sempre acreditam que o mal tem um grande poder e domina. E as forças da luz, elas não são nada. Certo? Ok? Tá, tudo bem. Quando eu tenho aquela camiseta, todo mundo tem o encosto que merece, né? Aqui, o ser humano tem um certo livre-arbítrio para fazer as coisas. Tá? Eu tenho até um certo livre-arbítrio, se eu quiser pegar uma metralhadora e entrar no cinema, eu mato todo mundo. Você vê os caras fazerem isso aí nos Estados Unidos, né? Tem o livre-arbítrio para você se eu quiser. Então, o mal não é uma coisa, né? O mal está dentro do ser humano. Mas certas pessoas têm proteção espiritual também. Certo? Então, se vai acontecer um fato desse, as pessoas já veem, já saem, já vai, já fuça, já tem poder que interfere. Tá? Então, essas coisas, né, elas são muito controladas. No astral tem um policiamento sofisticado. Então, o plano astral tem um policiamento sofisticadíssimo e é feito com uma ciência e uma tecnologia que vocês não imaginam. Todo mundo é monitorado. O encosto é monitorado, gente boa. Então, todo mundo sabe onde está todo mundo. Se uma coisa começa a sair muito fora das leis, as pessoas veem e interferem. Por exemplo, quem se lembra daquela novela, A Viagem? Que é um livro da Zíbia Gasparetto. Tá? Então, A Viagem é o seguinte, vocês, lá tinha muita coisa interessante. Lá tinha o famoso, que era o assassino que morreu, né? Que ele era assassino, Alexandre. Ele morreu e foi para Umbral. Mas no Umbral, o que ele estava preso. Só que ele ficava muito chateado de ficar preso e tal. Então, para doutrinar ele, os caras tinham que soltar ele. E toda vez que soltava ele, ele vinha para a família, para as pessoas que ele queria se vingar. Né? Na novela tem uma sessão espírita, lembra que ele entra na sessão espírita, bravo pra caramba, fala assim, vocês não vão me converter, eu vou me vingar, eu vou matar esse sujeito. Ele fala assim na sessão espírita, os caras cagam de medo dele. Mas só que ele não tem poder para isso. Aí do lado astral, mostrava, toda vez que ele interferia demais, vinha uma equipe de espírito, pegava ele e levava embora. Certo? Levava ele embora. Ou seja, as pessoas não têm a permissão para ficar fodendo a vida dos outros 24 horas por dia. Como se ninguém soubesse, ninguém está vendo. Você está me entendendo? Por exemplo, eu sou monitorizado 24 por dia, você tem toda hora. Se vê alguma coisa errada, alguém me enche o saco, vai ter que se ver com os caras. Né? Imagine eu dando palestra com 2 caras em pé aqui do meu lado, assim, ó. E às vezes tem um cara de 2,5 metros, é alto pra caramba, quem vai botar cara comigo? Sabe, por isso que eu começava a dar palestra assim, tranquilo na minha vida. Né? Eu até brincava com os meus amigos, se Deus ajudar, vai ser covardia. Porque existe uma força muito grande, você está amparado. E não é só eu, você sabe? Se as pessoas tiverem consciência, por isso que essa história de mago negro, quem são esses caras, meu? Sabe, no plano astral, os caras estão nas trevas lá, cara. Entendeu? Eles não dão poder para esses caras, não dão tecnologia para esses caras manipular. Aqui na Terra é uma coisa, mas no plano astral as leis são outras. Lá as leis são outras, lá as leis funcionam. Agora, se você tiver um umbral,
Ah, lá você está fodido. Lá é tudo. Existe um livre-arbítrio no umbral. Mas no umbral é a mesma coisa. Existe um livre-arbítrio está aqui. Aqui você faz o que você quer. Eu vou para você agora, você pode sair lá, pegar a metralhadora, matar um monte de gente. Certo, vai ter consequências, tal, tanto aqui nessa vida quanto na outra. Porque esse cara que você matou vai perseguir você depois, vai ficar puto da vida com você. Sabe que você matou uma pessoa, você ficou livre dele? A primeira coisa mais importante que você tem que entender, quando você mata uma pessoa aqui, querendo se ficar livre dela, é aí que você se fode. Né? Porque é aí que esse cara vai ficar em cima de você do outro lado até você se ferrar. E o plano astral deixa, porque todo mundo tem um encosto que merece. Você provocou esse encosto. Você provocou esse ódio. Você plantou esse ódio. Você vai colher ele. Né? Então é isso que as pessoas não entendem. Tá? Pergunta, Juliana. A pessoa que recebe algum implante sente desconforto no lugar onde foi implantado? Não, geralmente não. Geralmente não, porque, como eu disse para vocês, a tecnologia é tão avançada, que aqui na Terra, por exemplo, quando você toma um remédio ou faz uma cirurgia, puta que pariu, você só se ferra, né? Tomar remédio você toma, mais pior você fica, mais doente você fica. Os nossos remédios têm mais efeito colateral do que cura. Né? Isso porque a nossa tecnologia é primitiva. Nossos remédios são primitivos. Né? Por isso que é melhor tomar remédio homeopático, natural, de planta, de erva, que não tem tanto efeito colateral do que esses bioquímicos. Zumbido no ouvido pode... Pera, não terminei a resposta dela. Uma tecnologia muito avançada como a desse 6DT, a tecnologia desse já não tem efeito colateral mais. Ele já eliminou isso. Então, se ele te dá um remédio para cura, ou implante de cura, ou implante para abrir sua consciência, não tem efeito colateral. Pode ir bem, desculpa. Zumbido no ouvido pode estar relacionado a implantes? Pode. Mas também pode estar relacionado ao problema auditivo. Certo? Não significa 100% que é. Às vezes você pode ter uma labirintite, pode ter um problema e dá aquele um zumbido na orelha, sabe? E às vezes não é, mas também pode ser. Pode ser influência de implante, pode ser aparelhos ajustados para uma comunicação. E no futuro pode virar uma comunicação. Qual é o critério usado para escolher quem receberá um implante? É muito difícil eu falar para vocês, mas a gente diz o seguinte: todo ser humano tem aqui na Terra aquilo que merece, de acordo com o seu esforço, com o seu trabalho, com sua busca. Então, o indivíduo que está praticando meditação, praticando yoga, ele mudou sua vida, está melhorando seu ser, melhorando seu espírito, ele constrói uma jornada de trabalho em função do outro, para ajudar as pessoas, tá? Então, tudo isso pesa no mundo espiritual. Tudo isso faz parte do progresso do ser humano. E aí você é ajudado. O plano superior ajuda você, auxilia você nesse processo de abertura, nesse processo de crescimento, para que você realize um trabalho com grande qualidade. Né? Os espíritos estão sempre do seu lado. Da mesma forma que está sempre do meu lado, e eu tenho certeza disso e vocês não têm, porque vocês não sentem, não percebem, não vê, mas sempre vocês terão espíritos, irmãos do teu lado, te ajudando para realizar um determinado tipo de trabalho. Certo? Sempre que esse trabalho for altruísta, sempre for que esse trabalho para levar um auxílio para o outro, uma ajuda, não que seja espiritual, um ensinamento espiritual, porque como dizia Jesus, né, é muito importante que vocês entendam, porque tem pessoas que vê o professor como, né, o professor não tem valor nenhum na nossa sociedade. Vê quanto ganha o professor, quanto ganha o jogador de futebol. Né? Então vocês vão perceber que o professor, por exemplo, ele dá uma aula e o aluno vai embora sem nada na mão. Certo? O aluno não vê o objeto. Né? Ele compra uma aula, mas ele sai de mãos vazias. É diferente dele ir no supermercado, ele compra uma bicicleta, compra um carro, sai lá todo bonito com o carro, exibe para todo mundo. Né? Ele tem um sentimento de posse. Mas o professor, o que o professor faz? Ele constrói um castelo totalmente virtual. Sabe? Quando você compra uma casa, está lá a casa linda, bonita, maravilhosa, você exibe para todo mundo, tem piscina. Você vê o produto da sua riqueza, da sua conquista. Mas quando você conquista uma coisa interior, ela é virtual, ela não tem materialidade, vamos assim dizer.
E o professor, ele é o tipo do indivíduo que não tem muito valor na sociedade materialista, porque a sociedade materialista deseja coisas materiais, valoriza as coisas materiais, mas não valoriza as coisas chamadas conhecimento, as coisas espirituais, sabe? Essas coisas todas. Então, né? Então é como se o trabalho que eu fizesse, por exemplo, quase não tem valor nenhum na sociedade, para essa sociedade materialista que tem aí. As pessoas olham para a gente e falam, esse cara é um tonto, é um charlatão, é um bosta. Né? Tem milhões de críticas, ajudar, ninguém vem. Né? Você está entendendo? E mesmo o professor que ensina ciência, matemática, aqui, os alunos jogam aviãozinho na cara, estão nem aí com o professor. Quer que o professor se foda. Eu já dei aula, eu sei como é que é isso aí. As pessoas não querem aprender. Elas querem outras coisas na vida. Né? Ó, é a mesma coisa que país comunista. Abra a porteira, vê quem quer entrar e quem quer sair. Abra o portão da escola, vê quem quer entrar e quem quer sair. Vamos fazer a experiência? Você vai ver quantos alunos ficam na sala de aula. Certo? Por livre e espontânea vontade, sem o pai pressionando, sem ninguém pressionando. Você vai ver onde o ser humano quer ficar. Se ele quer ficar dentro da escola ou se ele quer ganhar para a rua. Entendeu? Então é questão importante. Mas tudo está na sua busca, tudo está no seu esforço. Eu estava assistindo um filme na televisão ontem na Globo, que é um filme baseado em fatos reais, chama Rainha de Quique. Um negócio assim, se não me lembro. É uma cidade da África, pobre, a família pobre. E tinha uma menina de 14 anos, 13, 14 anos, mas inteligente, ela jogava xadrez. O professor dela ensinava xadrez. Essa menina, ela foi uma campeã mundial de xadrez com 15 anos na categoria dela. Né? Conseguiu ganhar esse campeonato, ganhar uma grana e comprar uma casa para a mãe. E moravam tudo na rua. Chegou a ser despejada a morar na rua. Você vê a pobreza da África, é pior que aqui, tá? Certo? E você vê que o que eu digo para você, quando o espírito que está encarnado ali, ele não é o espírito comum, né? Ele muda a favela. Certo? Ele faz uma revolução na favela. Entendeu? Né? Vocês assistiram aquele filme, O Menino que Domou o Vento? Porra, cara. Eu como cientista, com a mente que eu tinha desde criança, eu fazia muito mais que aquele moleque fez. Você vê o filho da puta do sistema de ensino, o país mais pobre do caralho e o ensino é pago. Como é que pode? Como é que pode? Não tem ensino público. Todo ensino era pago, você não tinha dinheiro para pagar a escola, por isso que ficava lá o alfabeto. E o professor, o tremendo do filho da puta, quem tinha que fazer aquilo era o professor dele, de ciências, que tinha que montar a irrigação, montar um sistema e tal. E qualquer engenheiro faria isso. E não precisa de grana. Você viu, o cara fez tudo com roda de carroça, quando foi lá no lixo, catou as coisas e fez. Eu faria isso também o tempo todo. Por isso que eu falo, se você pega um espírito, encarna no lugar, na maior pobreza, ele não fica na pobreza muito tempo. Ele revoluciona toda aquela merda ali e sai do buraco. Porque ele não se conforma em ficar naquela condição. Ele não é aquele cara, minha vida é uma bosta. Não! Ele, puta, no dia seguinte ele está lendo um livro, está estudando, igual um molequinho, você estudar livro, né? Não tinha dinheiro, vão dar um jeito, tem dinheiro, vão catar no ferro velho, vão fazer isso. Né? Quantas vezes você chegava no lixo, por exemplo, eu vou contar uma história verdadeira minha que ninguém sabe. Quando, na década de 70, abriu-se a primeira vez uma transmissão de rádio FM aqui na região. Era uma rádio de Campinas, chamada Rádio Andorinha. Era a única rádio FM que existia, presta bem atenção. E os meus amigos mais ricos, que eu até estava no Gran São João nessa época, tudo, eles tinham uns aparelhos estéreos com aquela som de FM maravilhoso. Eu ficava, puta merda, queria tanto pegar essa rádio, porque a rádio só tocava música, sabe? Não tinha propósito. E as rádios AM eram uma bosta, né? Só aqueles programas mais falavam do que tocava música. Eu queria ouvir música, eu adorava música. Eu não tinha dinheiro para comprar toca-disco, nada disso, eu nunca tive. E eu tinha um rádio desse tamanho assim, de valvulado, aqueles antigos, rádio AM,
4 funcionando. Eu falei assim, como é que eu vou transformar esse rádio para me pegar FM? Eu falei, eu preciso escutar a rádio FM. Né? Então eu fui lá na loja de eletrônica, eu falei com o cara, como é que eu faço? O cara falou, Alex, tem um kit aqui que você monta, que é o kit de sintonizador de FM. Depois você tenta adaptar no seu rádio. Tá? Aí peguei, comprei o kit, fui lá, montei peça por peça, tal, adaptei, botei em cima do rádio uma tábua. Posso chamar meu irmão vai mostrar, vai falar para vocês que eu fiz isso. Peguei a saída, abri o rádio, botei na entrada lá, meu rádio começou a tocar FM, pegar a estação de Campinas. Ah. Pode confirmar essa história com o meu irmão. Agora, quando eu fiz o sintonizador FM, não era estéreo, porque o meu radinho, coitadinho, não era estéreo. Tudo para ouvir rádio FM e ouvir música. Né? E funcionou perfeitamente. Eu fiquei anos com aquela merda lá em casa. Funcionando direitinho, sem pifar. Puxava a antena da televisão, conectava nele e pegava FM de Campinas, que é uma beleza. Isso que eu falo para vocês, né? Eu falo para vocês usem sua inteligência que você obtenha aquilo que você quer. De um jeito ou de outro. Fala, minha Ju. Todo médium é um implantado? Todo médium é um implantado. Médium bom é um implantado. Não tem como ser médium sem implante. Não dá sintonia, não dá umas... Né? Os implantes são para melhorar essa sintonia e poder ter uma mediunidade mais perfeita, em termos de incorporação, psicografia. Né? Por exemplo, psicografia. Né? O médium não controla mais a mão dele. Ele tem um aparelho implantado nas costas aqui, nesse setor aqui. A hora que o espírito conecta, ó, isso aqui não é mais dele. Não é mais dele. Um dia eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei em algum grupo. Você estava naquele grupo? Quando vocês me pegaram pela mão e controlavam a minha mão, e eu não tinha controle mais da minha mão? As duas mãos. Era engraçado, né? Porque eu pareço um androide, um robô. Né? Mas um robô, era muito engraçado. Né? Ju, vamos lá. Se a pessoa não for médium, ela também pode receber um implante? Sim. Sim, nesse caso, qual seria a finalidade dele? Então, os implantes podem ser de N finalidade. Nós vamos falar disso amanhã, né? Inclusive. Pode ser para curar uma doença, para manter o equilíbrio de certas funções. Pode ser um marca-passo para o seu coração. Sabe que você não sabe se o seu coração precisa de marca-passo. Eles colocam esse equipamento eletrônico lá e seu coração funciona direitinho, sem precisar de nosso marca-passo maluco aqui, né? A baripilha. Né? Então existem muitas coisas, né? Se você está com o sangue muito intoxicado, eles implantam equipamento para filtrar o teu sangue. O teu rim não está funcionando bem, eles instalam equipamento para melhorar seu rim. Entendeu? Então existe muito equipamento. Serve para você ficar mais inteligente, sabe? Né? Abrir certas áreas, fechar certas áreas, tudo é feito com equipamento sofisticado, com implantes de alta tecnologia. E isso não é uma coisa de agora não, viu? Desde a época de Jesus, da época que a gente tem essas coisas. Jesus era um grande implantado. Buda também. Né? Esses caras têm tudo implante. No caso das pinturas mediúnicas do Gasparetto, o dom artístico era então dos espíritos? Sim, o Gasparetto não sabia pintar nada. O Gasparetto não pintava nada sem estar mediunizado. Esse é o lance interessante do médium. Porque se o médium sabe fazer a coisa, não tem graça. Né? Tem que pegar alguém que não sabe nada. Né? Não sabe nada. Isso é uma das coisas que os Jungs, os psicólogos, nunca conseguiram explicar. Os caras pegavam uma criança na favela, médium, incorporava, falava chinês, alemão, francês, e escrevia. Você está entendendo? Ó, quando tem um cara que era um médium totalmente analfabeto. Quando ele incorporava, ele escrevia. Passei psicografia. Ele era analfabeto, não sabia escrever. Como é que você explica? Nunca foi na escola. E podia, e o bom médium psicografa inglês, psicografa alemão. Então, aconteceu isso. O Divaldo foi fazer a primeira vez que o Divaldo foi fazer uma palestra internacional, ele foi na Alemanha, né, convidado lá na Alemanha para fazer uma palestra. Então ele chegou lá e começou a fazer a palestra e o tradutor começou a traduzir. Certo? Aí um espírito chegou do lado e falou: ó, pode parar que esse cara está traduzindo tudo errado. Está distorcendo tudo que você está falando. Deixa que eu dou a palestra. Incorporou,
O Divaldo falou e deu palestra em alemão. Deu palestra inteira em alemão. E ele estava num circuito, foi para Londres, deu palestra em inglês. Mas não era o Divaldo falando. Assim, o tradutor não funciona. Os caras não conhecem o espiritismo, então como é que vai falar? Vai falar tudo errado. Então, o Divaldo foi na África, dava aula em africano, aquelas línguas lá dos caras. Entendeu? Então, você vê o que é o médium. O médium é um cara assim que. Aí a ciência não explica, tá? A ciência entra num parafuso desgraçado. Né? Com essas teorias do inconsciente coletivo, carta, papá, sabe aquela coisa? Né? Engraçado, né? Engraçado que quando essa mulher psicóloga, psiquiatra também, os dois eram psiquiatras, que teu filho que foi que morreu, né? Suicídio. Quando ela foi primeiro lá, né? Que o Divaldo começou a falar, né? Olha, né? Tô vendo aqui, teu filho está aqui, está com a sua mãe aqui do lado, ele está falando isso. Ela olhou assim, falou, você é um bom telepata, né? Falei, por quê? É porque você está captando meus pensamentos, né? Eu falei, não estou captando seu pensamento porra nenhuma, estou conversando com seu filho aqui. É que a sua mãe. Os caras não acreditam, entendeu? Acha que é coisa da mente, entendeu? Não é? É muito difícil para esses cientistas aceitar vida após a morte e o espírito ali, você dialogando com ele. É muito difícil para a cabeça dos caras. O Jô Soares é um desses. O Jô Soares nunca acreditou nisso. O Jô Soares sempre foi um católico fervoroso, todo médium que ia no programa lá. E o dia que o Gasparito foi no programa do Jô. O Jô morou na França, não sei se vocês sabem. Então o Jô fala francês fluentemente. Tá? Aí incorpora Toulouse-Lautrec começa a pintar. Nossa, quando fez um quadro, assinou, Toulouse-Lautrec, não, você falou, não, o Gasparito falou assim, mas o Gordo falou, né? Nossa, mas eu gosto muito do Toulouse-Lautrec, dos quadros dele, e o Toulouse-Lautrec em francês, falava em francês, você gosta de mim, né? Você gosta dos meus quadros, minha arte? Falava tudo em francês com o Jô. E o Jô conversando em francês ali, nem assim, porque o Gasparito pode falar francês, né? Vai saber. O Gasparito não é um Zé Ninguém, o Zé Gasparito era um cara culto. Entendeu? Então, você não convence. Você tem que ter outros mecanismos para convencer. Eu tenho uma técnica, né, para convencer quem eu quiser, qualquer cientista. Mas depende, os caras não deixam fazer isso. Né? Certo? Mas seria a coisa mais fácil do mundo. Isso é para convencer cientista, físico, matemático na universidade. Né? Você está entendendo? Né? Porque é um dos testes que eu faço para as pessoas se convencerem que ela é médium. Porque ela está falando, por que chega de esquizofrênico também ouvindo vozes, que não tem nada? Né? E, geralmente, quando a voz que fala que a pessoa só persegue ela, você já sabe que não é espírito, coisa nenhuma. Porque espírito não vai perdendo tempo, porque o tempo inteiro perseguindo, tem uma fazer na vida, vai para a zona, espírito. Não vai ficar enchendo o seu saco a vida inteira, falando na tua orelha. Você já percebe que tem merda aí. Né? Ai. É aquela história, é muito fácil você testar a sua mediunidade. Ver se você não está viajando na maionese. Você não precisa de ajuda de ninguém. Né? Você pega um livro, começa com um livro de paisagem. Ou de fotos de animais, só foto de animais. Então, se uma voz começa a falar com você, fala, vou testar você, quero saber se é da minha cabeça ou se você é real mesmo. Porque você não vê às vezes o espírito, você só ouve a voz. Tá? Então vamos testar. Se você passar no teste, eu vou dar atenção, porque nós vamos conversar. Agora, se você não passar nesse teste, eu nunca mais vou dar atenção para essa voz, não quero nem saber. Que eu sei que é a coisa da minha cabeça. Né? Então você pega o livro e faz assim, você abre, fecha os olhos e abre em qualquer página assim, eu não vejo. Você fala para a voz, que animal está aqui? Que foto está aqui? Porque você tem que tirar fora do seu aspecto mental. Você tem que tirar fora da sua zona mental. É coisa que você não pode interferir. Aí ele fala assim, aí tem um leão. Aí você vira, tem um leão? Ainda você não se convence. Fecha o livro de novo, é melhor das 10. Ou se vira nos 30. Você tem que acertar 30 vezes consecutivo. Aí ele abre, você abre uma outra. E acerta de novo. Até você confiar nele. Então, agora eu confio na tua voz. Agora eu sei que isso é verdadeiro.
Aí você pode pegar algo até mais sofisticado. Aí é um teste para chegar no jogo, o programa do jogo. Falar, o jogo que você quer? Você quer o que eu convenço você? Pega um livro e abre em qualquer página. Eu mando meu amigo espírita e atrás do jogo. Fica lá. É igual o jogo de baralho. Eu ganho todo jogo de baralho que eu quiser. Jogo de poker que eu quiser. O meu amigo espírita fica olhando a carta dos outros, falando pra mim. Podia ficar milionário. É só o espírito querer, tem que querer me ajudar também, certo? Só o fato de você ser evidente, ver o espírito e entrar num acordo com ele, o seu plano espiritual traçar um plano, um projeto para valer, você detona quem você quiser. Certo? Você convence as pessoas que o espírito está ali. Certo? Não é igual que esses telespastores americanos que chegavam lá, né? Tem um espírita que me falando que tem uma Dona Maria no palco, sabe? Aquele puta show, né? Isso é que fudeu o negócio, porque o cara não era médio porra nenhuma. Ele jogava, claro que numa palestra vai ter 300 pessoas no apartamento, vai ter uma chamada Maria. Você não tem um parente que morreu? Todo mundo tem um parente que morreu. Você está entendendo? O cara começa a chutar. Isso não funciona. A coisa tem que ser perfeita. O médium tem que ser perfeito. E só o médium não basta. O plano espiritual tem que querer. Porque o que eu falei, o médium não tem poder. Ele só percebe, só interage. Né? É aquela velha história. Seu filho não chega e conta a história para o Divaldo. Como é que o Divaldo ia convenceu o psiquiatra? O espírito tem que querer também. O plano astral tem que permitir também. Tá? Então, né, por exemplo, eu sou um médium que nunca aconteceu um fenômeno comigo, do meu lado. Nunca. Diferente do Zé Ligó. Zé Ligó, pelo amor de Deus, Zé Ligó detonava todo mundo, né? Com as curas que ele fazia. Era um projeto do plano astral. Era um projeto para fazer aquilo. Tem uma puta equipe em volta dele com tecnologia avançada fazendo tudo acontecer lá do Zé Ligó. Perfeito? Acabou, Ju? Tem mais uma pergunta? Faz mais uma aí. Não tem problema não. A pessoa pode ser um implantado e passar a vida toda sem saber disso? Pode. A maioria é e não sabe. A maioria das pessoas tem implante. A maioria das pessoas tem implante. Porque todo ser humano é ajudado pelo plano superior. E toda ajuda não é dando passinho de energia assim não, tá? É alta tecnologia envolvido. Tá? Pode ter certeza do que eu estou falando. Tá? Então, vamos embora então. Amanhã nós volta. Amanhã tem mais assunto. Namastê, pessoal. Muita luz a todos.